Espiritualidade livre. Vou falar sobre a espiritualidade livre fazendo algumas reflexões. E vou fazer esse vídeo mais como uma reflexão mesmo, né? Falando muito sobre o que eu penso, o que eu acho sobre a minha pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas, não só para mim, mas para toda bruxa, todo magista que decide viver aí uma espiritualidade livre, sempre são questionados de onde você veio, qual a tradição que você pertence, o que foi que ele fez, qual é o seu pai de santo, sua mãe de santo, seu tata, enfim. As pessoas questionam muito. Por quê? Porque querem validar. Porque acha que a pessoa não pode, a bruxa não pode viver de maneira autônoma, falando de espiritualidade, né? E eu falo por mim, acho que eu já falei em outros vídeos, que as iniciações, elas se dão de várias formas, né? De várias maneiras, muitas vezes solitariamente, né? Às vezes uma catarse espiritual que você passa, uma experiência de vida um pouco traumática, um rito de passagem, a perda de uma pessoa, às vezes um contentamento muito grande também, né? Quando você alcança aí um objetivo que você queria muito na sua vida, te dá um contentamento, te dá uma nova energia, um novo entendimento. Então tudo isso são espécies de iniciações. E quando as pessoas chegam perguntando isso, é muito sobre querer que a gente dê ali uma carteirada mágica e uma validação, que a gente está buscando uma validação. E eu falo por mim e falo por muitas bruxas que eu conheço, que a gente não está buscando validação de ninguém. A validação a gente tem que dar para nós mesmos, né? Nós somos os nossos próprios algozes. Quando a gente muitas vezes não confia na gente mesmo, a gente se auto-sabota. Então, a gente tem que se validar para a gente mesmo, né? Só alcançar esse entendimento, eu sei que não é fácil. A gente quer sempre se encaixar em locais, a gente quer sempre se encaixar ali num padrão, fazer parte de algum grupo, de alguma tribo. Então, vivenciar essa espiritualidade livre realmente não é fácil. Precisa-se de uma boa dose de coragem. E por que as pessoas picham tanto e esculhambam tanto com quem quer viver essa espiritualidade livre? São aquelas pessoas que estão acostumadas a serem manipuladas, que gostam de viver numa zona de conforto, que gostam de que alguém dite regras para a sua vida, né? Que eu acho particularmente um absurdo. Você esperar a validação dos outros e a orientação, e você só toma decisões na sua vida se outra pessoa ditar o que você deve ou não deve fazer da sua vida espiritual, muitas vezes da sua vida pessoal também, né? Então, o endeusamento de líderes religiosos é um problema. E a gente sabe que essas estruturas estão caindo. E não é só igrejas grandiosas, né? Templos, né? Barracões, centros. As pessoas estão questionando mais. Estão procurando cuidar da espiritualidade de maneira solitária, e não tem nada de errado com isso. Aliás, quando se fala de espiritualidade, ela não pode ser colocada numa caixinha, não pode ter regras e verdades absolutas, porque não existe verdade absoluta, né? Até o que eu estou falando aqui precisa e deve ser questionado. Mas se você vive numa estrutura fechada e que para você está tudo bem, está funcionando, ok. Se você não consegue se adaptar numa estrutura mais fechada, com regras, com dogmas, e você preza por uma espiritualidade livre, tudo bem. O que tem que imperar é o respeito, né? Então, falando de bruxaria, uma bruxa que acha que precisa sempre de uma orientação de outra pessoa, que sempre precisa de alguém que diga o que ela vai fazer, o que não vai fazer da sua vida mágica, que tem muito medo de praticar a bruxaria, que fica ali muito presa nos PDFs, nos livros, no ensinamento teórico e acadêmico, e não tem coragem de ir para a prática, eu sinto muito, é uma bruxa que ainda não entendeu muitas coisas, não é uma bruxa em essência ainda, porque precisa ser aliado ao estudo e à prática, né? Então, no meu consentimento, no meu entendimento, uma bruxa que vive ainda sob o jugo de outras pessoas e de líderes espirituais, ainda não entendeu muitas coisas, porque bruxaria combina com liberdade, e muitas vezes esses locais trazem uma falsa liberdade, né, em que você tem ali uma ideia de que você é livre, mas se você parar
pensar, refletir e questionar, vai começar a ver ali muitas estruturas de manipulação, em que você não vive uma vida plena, você vive muitas vezes com medo, né? O medo, que é essa ferramenta muito usada para manipular as pessoas, né? Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque vai acontecer algo de muito ruim. Questionar essas regras, que muitas vezes são regras idiotas, que não fazem sentido, né? E procurar observar mais essa movimentação dessas pessoas que estão buscando uma espiritualidade livre, né? Em que você assume os riscos, porque viver é isso, né? Quando a gente opta por viver uma espiritualidade mais livre, com autonomia sobre a nossa vida espiritual, a gente assume que vai correr riscos, sim, porque viver já é correr um risco. Então a gente vai viver sobre luz e sobre sombras, com erros, com acertos, com contentamentos, né? Com todos os tipos de experiências, porque isso faz parte da vida. Então, você querer viver numa zona de conforto, numa bolha espiritual, sobre uma falsa proteção, sobre uma falsa liberdade, é uma proteção. Não estou dizendo que nesses locais não tenha, tem uma proteção, né? Mas desde que você ande na linha, desde que você não questione, desde que você não desobedeça. Isso não é viver sob liberdade, é uma falsa liberdade, né? Então, quando eu digo que eu sou uma bruxa livre, eu tenho as minhas iniciações, sim. Eu já fiz parte de tradições, mas eu não falo sobre isso. Eu não fico dando carteirada, nem fico falando sobre isso, porque isso para mim não importa para mim. A experiência que eu tive, que foi muito válida, que foi muito rica para mim, mas que eu não preciso estar falando para as outras pessoas para ser validada, e nem busco validação de outras pessoas. E acredite, uma bruxa que ela entendeu isso, ela também não está buscando validação de ninguém, porque ela entende que as experiências que ela tem solitariamente ou em grupos mais fechados com as pessoas certas são riquíssimas e não precisa ser mostrada para todo mundo, nem precisa da validação de outras pessoas, né? Então as pessoas ficam julgando e apontando e não olham para si, que vivem presas em bolhas, em zona de conforto, com medo de viver uma vida plena, com medo de fazer uma prática mais ostensiva, fica só no PDF, não tem coragem de realmente praticar a magia verdadeira, de muitas vezes ir na natureza, de muitas vezes catar elementos para fazer suas magias, sempre esperando a orientação dos outros, sempre esperando que alguém dite as regras, né? Que alguém dê as ordens. Isso não é viver com liberdade, isso não é bruxaria, isso é prisão, né? E a bruxaria é isso, é livre, né? A mão esquerda, o luciferianismo preza por essa liberdade. Então, não que certas estruturas não sejam totalmente erradas, não. Por exemplo, um líder religioso, quando ele é um líder religioso de fato, ele vai saber direcionar e vai saber liderar de maneira a respeitar a essência de cada um. Então é preciso observar isso. Se você está percebendo que a sua essência não está sendo respeitada, que você está sendo mais podada do que estimulada a crescer, tem alguma coisa de errada, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento e a expansão de consciência, para entender aí essas nuances, né? Essas armadilhas aí, que muitas vezes a gente já cai nessas armadilhas também. Mas consegui identificar a tempo e me livrar, né, para que não se estendesse por muito tempo. Mas mesmo assim me trouxe prejuízos, crenças limitantes, certos condicionamentos, e que a gente vai trabalhando ao longo do tempo e vai perdendo. Então, por isso que eu prezo por uma espiritualidade livre, e por isso que eu não estou pedindo validação de ninguém. Porque a gente prova que a gente sabe, que a gente vive em verdade, a gente prova vivendo. A gente não tem que estar falando nem mostrando, não. A gente prova com a nossa própria expressão de vida, com uma conversa, né, com o ensinamento, com as trocas de vivência. Assim a gente prova, não com uma validação de outras pessoas, que muitas vezes não sabem nada da sua vida, que muitas vezes não passou pelos processos que você passou e fica querendo ditar regras, fica querendo desqualificar. Então vamos prezar pela nossa espiritualidade livre, vamos prezar pela nossa autonomia espiritual, sem medo de testar, sem medo de errar, porque errar faz parte. Muitas vezes até quando a gente está errando, está acertando, porque a experiência ali é válida.
Claro, espiritualidade livre não tem a ver com irresponsabilidade, com inconsequência. Tem sim com você estudar muito mais, você entender muito mais todos os elementos, todas as energias, todas as mitologias, e você saber usar disso com responsabilidade. Não é uma bagunça, é autonomia espiritual com responsabilidade.